Segunda Samuel, capítulo 13. Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, era Jonadab, homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu de manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então eu lhe disse a Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, disse-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e fazer-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado e tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos. E cozeu os bolos e tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer e disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara, e chegando luz para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem deitar-te comigo, irmã minha. Porém ela disse: não, meu irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecido que o amor com que a amarrará, e disse-lhe a Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro, já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou seu moço que o serviria e disse: deita a essa fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas, e seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia, rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon de teu irmão contigo,
Ora, pois, irmã minha, cala-te, teu irmão não se angustie o teu coração. Por isso, assim, ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Assor, está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei, e veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, não, filho meu, não vamos todos juntos para não sermos pesados. E estou com ele, porém, ele não quis ir mais. O abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixar ir conosco, Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: que iria contigo, e estando Absalão com ele, e deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Aminon, então o matareis, não mais. Porventura, não sou eu quem vos ordenou, esforçai-vos. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, que dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não digo, meu senhor, que matarão a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morrerão todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vem os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Tamai, filho de Amiúde, rei de Gessur, e Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gessur. Esteve ali 3 anos, então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Pessoal, esse foi o capítulo 13 de 2 Samuel, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 13 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. E Ricardo 013, boa tarde. Continuando, agora, pessoal, o capítulo 14 de 2 Samuel, pessoal. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Jeruia, o coração do rei de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que está de luto, vestes
vestes de luto, não te unjas com óleo, e seja como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe, conforme essa palavra. E Joabe pôs as palavras na boca. E a mulher Ticoita falou ao rei, e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse, salva-me, salva-me, ó rei. E disse-lhe, ó rei, que tens? E disse ela, na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos eles brigaram no campo, e não houve quem o apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram, dai-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixaram a meu marido nome nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher, vai para a tua casa e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher, Ecoíta, ao rei, a injustiça, o rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei, em falar contra ti, azimou a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela, ora, lembre-se o rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem, a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele, vive o Senhor que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher, peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele, fala. E disse a mulher, por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falar no rei tal palavra fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam. Mas Deus lhe não tirará a vida, mas se dará pensamentos para que se não destere dele o teu desterrado. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois a tua serva falarei, pois ao rei porventura, para o rei, segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, a descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher, ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, o rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, e quem me deu ordem, e foi ele, e pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso, porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe, eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão.
Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei. E disse: Hoje conheceu teus servos que achei graça a teus olhos, o rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gessur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne-se para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que, no fim de cada ano, a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e essa era a mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabir para Joabir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vês ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. E de põe-lhe fogo, e os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio Absalão em casa e disse-lhe: Porque puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu. E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá para que te envie ao rei a dizer: para ti, vim de Cessur, melhor que fora está ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Então, pessoal, esse foi o capítulo 14 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 14 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 15 de 2 Samuel. E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juiz, o chamava Absalão. Assim lhe dizia: De que cidade és tu? Dizendo ele: De uma das tribos de Israel, e é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: A quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava, e dessa maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juiz. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. O que aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebron o meu voto, que votei ao Senhor, porque morando eu em Gessur, na Síria, voltou teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz, levanta, pois. E foi para Hebron. E
enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebron, e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o coração de cada um em Israel, segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, os reis 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: porque irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, que levaria eu hoje conosco a caminhar, pois força-me é ir aonde quer que eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar os irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor. E no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante assim. Passou Itai o geteu e todos os seus homens, e todas as suas crianças, Davi com ele. E toda a terra chorava as grandes vozes passando. Todo o povo também. O rei passou o ribeiro de Cetron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus. E subiu a Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser-se: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem a seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaas, teu filho, e Jonas, filho de Abiatar. Olha, e me demorarei nas campinas do deserto, até que venham novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. Subiu Davi pela subida de oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subia chorando sem cessar.
Então fizesse saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Foi o que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e a terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei o rei teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás. Então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, e será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes, e eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aiamás, filho de Zadok, e Jonas, filho de Abiatar, pela mão deles. Aviso que mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigos de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Então, pessoal, esse foi o capítulo 15 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 15 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 16 de 2 Samuel. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 caixas de passas e 100 frutas de verão, um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se mostrarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse que eu é tudo quanto te em Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça a teus olhos. E o rei, meu senhor, e chegando o rei, Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando e apredejava com pedras a Davi e a todos os servos do do rei Davi. Ainda que todo o povo, todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai o homem de sangue e o homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue de Saul, da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Este agora a tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Jeruía, ao rei: porque amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, os filhos de Jeruía. Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem pois diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos: deixai-o amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém
Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse: Uzai a Absalão: viva viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo, porque não foste com o teu amigo. Disse Uzai a Absalão: não senão daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disse: a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servir diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, e deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas e seu pai perante os seus olhos, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias: como se a palavra de Deus se consultará, tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Então, pessoal, esse foi o capítulo 16 de 2 Samuel, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 16 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, no capítulo 17 de 2 Samuel. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos assim. Todo o povo estará em paz. E essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, e ele falou, Absalão dizendo: dessa maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel desta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, e são valorosos, e estão com o espírito amargurado, com a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo, e eis que agora estarás escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e os homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão com a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele.
como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastará lá, iremos até o ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então, então disse Absalão, e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenará para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mar sobre Absalão. E disse Usai a Zadok e a Aibatar, sacerdotes, assim aconselhou a Ifotel e a Absalão e ao Senhor Israel, porém, e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não ser devorado. Estava Jonas e Aimás junto à fonte de Rogel. Foi uma piada e lhe disse. E eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podia ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio. E para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou o grão descascado sobre ela. Assim nada se soube, chegando, pois, o servo de Absalão, a mulher, aquela casa, disseram: onde estão Aemás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo os buscado, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-você, sai depressa as águas, porém. Assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. Já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, se não tinha seguido o seu conselho, albardoou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade, e pôs ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a massa em um lugar de Joabe, sobre o arraial, e era a massa filho de um homem, cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrará Abigail, filho de Naás, irmã de Jeruía, irmã de Joabe. E Israel, pois, e Absalão acompanharam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, soube filho de Naás, de Rabi, dos filhos de Amon, de Maquim, filho de Aimel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhos de barro, e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comer, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Então, pessoal, esse foi o capítulo 17 de 2 Samuel. Eu espero que vocês tenham entendido que o capítulo 17 de 2 Samuel é extremamente para nós, pessoal. Agora,
o capítulo 18 de 2 Samuel, pessoal. Davi contou Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe, e o outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e o outro terço debaixo da mão de Itai, o Geteu. E disse o rei ao povo: E também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que a metade de nós morra, não porão o coração em nós. Porque ainda tais como nós somos, ajuntará 10.000, melhor será que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parece ser aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo brandamente: Tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quanto o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo e a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia, houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que as que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montando no mulo e entrando no mulo debaixo da espessura dos ramos de uma grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo o homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que o fizesse saber, pois que eu viesse, porque o não ferisse logo ali em terra. E forçou-se, seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar nos jovens em Absalão. Ainda que proferisse mentir com o risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo. Assim, e tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo e tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para ser uma coluna, está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, que até ao dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me ir correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vigor da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não
serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e disse ao rei o que vistes. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu, e prosseguiu a Aimás, filho de Adome. E disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou ao Cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou por a sentinela e disse ao rei: se vem só a novas em uma boca, e vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendita seja o Senhor, e entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vá bem com o jovem, com Absalão. E disse a Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei a mim teu servo. Bem, não sei o que é. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te ligou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o Cuxita: seja com aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala, estava por cima da porta, e chorou, andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrerá por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então, pessoal, esse foi o capítulo 18 de 2 Samuel, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 18 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 19 de 2 Samuel, pessoal. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza a todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvirá dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas e na cidade, como povo de furtadelas na cidade, como povo de vergonha, se escoa quando falava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu as que te aborrecem, e aborrecendo as que te amam. Porque Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, capitais e céus, porque entendendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem que parecerá aos teus olhos. Levanta-te, pois agora sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro,
se não saíres, nenhum só homem ficará contigo. Nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta e fizer saber a todo o povo, dizendo: Eis, eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apressar-se diante do rei. Porém, Israel fugiu, cada um para suas tendas, e todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos atirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vos calais e não fazeis voltar o rei. Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Fala aos anciãos de Judá, dizendo: Porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei à sua casa. Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Sois vós, porque pois seríeis os últimos em tornar a trazer o rei, e a massa direis: Porventura não és tu, meu osso e minha carne, assim me faça Deus e o outro tanto, se não fores chefe do arraial, diante de mim, para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá com de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão. E Judá veio ao Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1.000 varões de Benjamim, como também de Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gerá, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, não te lembres do que tão perseveramente fez seu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deverás confessar que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Geruia, e disse: Não morreria, pois Simei. Por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor, porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Geruia, para que hoje me sejais adversários. Morreria alguém hoje em Israel, porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu, e vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Porque não fosse comigo, Mefibosete, e disse ele:
o rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com ele, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa e os que mais direto tenho eu de clamar ao rei. E disse-lhe o rei: porque ainda falas de teus negócios, já disse eu, tu, Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o Gietita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai, muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando tinha sustentado o rei. Quantos, porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos, sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E porque será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais do Jordão, e porque me recompensará o rei como tal recompensa. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Imã, que passe com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Imã, passará comigo e eu lhe farei como bem parecer a teus olhos. E tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e também o rei beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal e Quimã, e passou com ele e todos os povos de Judá. Conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e porque vos irais por isso? Porventura comemos a custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei e até em nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 19 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 19 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 20 de 2 Samuel, pessoal. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel
deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa e a pôs numa casa em guarda e a sustentava. Porém, nas entrou a elas e estiveram encerradas até ao dia de hoje, da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta aqui. E foi Amasa para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abissai: mas a qual agora nos fará Seba, o filho de Bicrim, do que Absalão, pelo que toma tu, servo de teu senhor, e persegue o para que porventura não ache para si cidade forte e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus, e todos os valentes, e estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, a massa veio perante eles. Estava Joabe cingindo da sua roupa e vestiu, e sobre ela um cinto com a espada e em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, caiu e disse a Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as estranhas, e não o feriu segunda vez. E morreu então Joabe, e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicrim. Mais um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e lhe disse: quem há que bem queria a Joabe, e quem seja por Davi, siga a Joabe. E a massa estava envolta no seu sangue, no meio do caminho. E vendo aquele homem, e todo o povo parava, desviou a massa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguir a Seba, filho de Bicrim, que passou por todas as tribos de Israel até a Abel-Bet-Macá. E a todos os beritas se juntaram-se todos e também o seguiram, e vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do altemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então a mulher sabia, gritou dentro da cidade: ouve, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. E eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim, que eu tal faça,
eu devore ou a arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicrim, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que terás lançado a sua cabeça pelo muro. A mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicrim, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiata, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e adoram sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e servo escravidão o Jadoque e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Então, pessoal, esse foi o capítulo 20 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 20 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 21 de 2 Samuel. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de um ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Davi, de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinha jurado, porém Saul procurou feri-los no seu gelo, pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis, eu vos faço. Em que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quando ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos asolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel e de seus filhos, e nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: Eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor. E entre eles houverá entre Davi e Jonas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha título de Saul, a saber, Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, foram mortos no dia da seca, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da seca até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizeram a Rispa, filho de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas,
seus filhos os moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado. Quando os filisteus feriram Saul em Gilboa e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Gelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenará. E depois disso, Deus se aplacou com terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbe Benob, que é dos filhos dos gigantes, o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O que aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Gibecai, o Uzatita, e o Ajape, que era dos filhos dos gigantes, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré, Origim, o Belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste, como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outras 6, 24 por todos. E também este nascerá dos gigantes, e injuriava a Israel por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, os feriu. Então, 400, e estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então, pessoal, esse foi o capítulo 21, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 21 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 22 de 2 Samuel. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar, forte é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto retiro, o meu refúgio, ó meu Salvador. De violência me salvaste. Ó Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústias, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei do seu templo. Ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se retirou. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca, um fogo devorador, carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu em uma escuridão, havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou e foi visto sobre as asas
do vento, e por tendas, pois, as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença. Brasas de fogo se acendem, trovejou deixa os céus, ó Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e o dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo, se descobriram pela repressão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me, ó Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Me retribuiu, ó Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos, com o benigno de mostras benignos com varão sincero, de mostras sincero, com o puro de mostras puro, mas com o perverso de mostras avesso. E o povo aflito livra, mas teus olhos são contra os ativos, e tu os abaterás. Porque o Senhor és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus, salto um muro, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, ele é o escudo de todos os que nele confiam, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deixe o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste abaixo de mim, e não vacilaram os meus artelos, persegui os meus inimigos, e os derrotei, e nunca me tornei todo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deixe-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, eu destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá, os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz. Me obedeceram, os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se,
saíram dos seus encerramentos. Vive, ó Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeito os povos debaixo de mim, e os que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam do homem violento, me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores a teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, a sua benignidade com o seu ungido, com, com Davi e com a sua semente para sempre. Então, pessoal, esse foi o capítulo 22, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 22 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 23 de 2 Samuel. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz: o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus Jacó, e o suave em Salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Senhor de Israel, a rocha de Israel. A mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela chuva a erva brota da terra, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar, porque os filhos de Belial serão todos os espinhos que se lançam fora, porque se não lhes pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Basebe, filho de Taquemone, o principal dos capitães, este era Andino, o Egina, e que se opusera a 800 e o feriu uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aioi, e entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E que quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugirá diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e o feriu os filisteus. O Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega de a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta,
Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: Guarda-me, ó Senhor, de que alfaça beberia o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeroía, era cabeça de 3. A este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o filho de Joiada, filho de Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 23, 2 Samuel, quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 24, né? 24 de 2 Samuel, pessoal. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e ajudar. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E aos olhos dos reis, meu senhor, o vejam. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade, está no meio do ribeiro de Gate, e junto a Jazer, e vieram a Gileade, a terra baixa de Gades também vieram a Dajan, e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades de Eveus, dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba, assim rodearam por toda a terra, e ao cabo 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500 mil homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei o que fez. Porém, agora o Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. E levantando-se, pois Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e disse a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gate a Davi e fez-lo saber, e disse-lhes: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos, e eles te perseguiam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Porém, caíamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70 mil homens do povo.
estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria, o povo falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei e eu que a iniquidade procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gate veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, os jebuseus. Davi subiu conforme a palavra de Gate, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou a Araúna e viu que vinha para ele o rei, e o seu servo saiu, pois Araúna inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse a Araúna: porque vem o rei meu senhor ao seu servo, e disse Davi: a comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos meus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo, o comprarei, porque não oferecereis ao Senhor meu Deus holocaustos que me custem nada. Assim Davi comprou a ira dos bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 24 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o capítulo 24 de 2 Samuel que eu transmiti para gente, pessoal. Então, pessoal, esse foi o livro de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o livro de Samuel da primeira parte e da segunda parte que transmitir para nós, pessoal. E passando para avisar para vocês aqui, falando rapidão, que amanhã vai ser o primeiro livro a gente de Reis, tá, pessoal? Passando para avisar vocês. Amanhã vai ser o primeiro livro de Reis, tá? Agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui assistindo a live até o final, né? Praticamente 1 hora, né, e 38 minutos, né? Agradeço mesmo de coração, agradeço a Deus, tá, por você estar assistindo. Obrigado mesmo de coração. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Amanhã conto com vocês no mesmo horário de sempre, tá? Das 2 horas pra frente, tá, pessoal? Amanhã vai ser uma live do capítulo 1º ao capítulo 12 de Reis, tá, pessoal? Porque amanhã eu vou fazer assim, 4 lives em uma só, porque para atualizar para vocês, mas segunda-feira, se Deus quiser, vai estar tudo normal, de 3 capítulos, mas amanhã vai ser do capítulo 1º ao capítulo 12. Um agradecimento de coração, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.